Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma noite para nossa alegria, nosso gáudio, em que nós nos possamos reunir em torno dos fundamentos maiores que nos despertem para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. É uma alegria muito grande vê-los novamente no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe com tanto carinho desde o dia 20 de junho de 1956. De maneiras, meus queridos, que sintamos-nos todos em casas e qualquer informação adicional que for necessária, por favor, procurem-nos, que estamos qualificados em fazê-la. Nesta noite, uma vez mais, para a nossa alegria mais profunda ainda, estará conosco, nos conduzindo na reflexão, o nosso querido Ademir Francisco Weber, trabalhador dedicadíssimo da causa espírita na nossa regional, vinculado ao Grupo Espírita Fraternidade de Toledo e, de tempos em tempos, ajustando a sua agenda, o Ademir, então, nos conduz em reflexões muito importantes. Nesta noite não será diferente. Nós vamos fazer a nossa prece para que o nosso ambiente ainda fique melhor do que já está. Os benfeitores amados já estão nos inspirando, estão conosco. Em seguida, uma leitura introdutória a respeito dessa temática dos sonhos e depois o Ademir nos conduzirá, então, na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, na imensa retaguarda evolutiva, um dia, lançados fomos, projetados pelo vosso infinito amor, pela vossa compaixão que não tem limite, simples e ignorantes, de experiência em experiência, vencendo barreiras, óbices, desafios, de etapa em etapa, de existência em existência, logramos chegar, enfim, Senhor, depois de milênio nessa estrada longa, na idade da razão, do bom senso, da lógica, da sensatez, e verificamos que a partir daí, não mais a nossa inocência, a nossa rebeldia, as nossas agruras outras, mas sim uma responsabilidade imensa, fundamentalmente na vossa obra profunda, digo, da criação. E por esta razão, cabe-nos agora, através da nossa conduta, a nossa postura perante as vossas leis sábias e justas, nos conduzir. De preferência também exemplificando esta mesma postura para que outras almas queridas possam despertar para a sua própria realidade. E o que estamos vos solicitando nesse momento, Senhor, é que o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos cada vez mais ajustados às vossas leis, possam, pelo vosso infinito amor, serem realmente potencializadas. Bênção sobre todos nós, inspiração para o nosso facilitador, e que a noite para todos nós seja de um proveito profundo. Que assim seja, Senhor. 2011, a benfeitora querida Joana de Ângeles encerra sua série psicológica com o livro Psicologia da Gratidão. Um pequeno trecho dele que trata desta questão, fundamentada a personalidade ao ego, porque depois o Ademir vai tratar das questões do espírito imortal. Sonhos de felicidade e significado existencial. Conquistas e projetos de felicidade têm início no campo mental. Razão porque a mente desempenha papel de alta relevância na construção dos valores humanos e do significado existencial. É necessário sonhar, a fim de que as aspirações defluentes do amor possam transformar-se em realidade, enriquecendo a vida de atos dignificantes e saudáveis. A conquista da felicidade depende de como se espera ser feliz.
de quais os fatores que a proporcionam de mais eficiente maneira de alcançá-la. Desde que não se trate de uma aspiração do que é efêmero e logo se transforma, alterando completamente o seu sentido, é válido que o ser humano anele pela harmonia interior, pela aquisição do que lhe é necessário a uma existência honrada, desde o alimento que o nutre, às questões referentes à educação, à saúde, ao trabalho, ao repouso, mas também ao cultivo dos ideais de beleza que enriquece o espírito, de estímulos para o prosseguimento das lutas edificantes. Nessa busca de realização pessoal, base de sustentação para uma existência feliz, surge o desafio do significado existencial, no momento em que a sociedade experimenta a pandemia psicopatológica das vidas vazias. Normalmente se acredita que a felicidade impõe como condição primordial o poder que facilita a aquisição de poder e de compra, bem como de todas as coisas que a complementam. Nada obstante, o número de vidas perdidas no vazio existencial, porque assinaladas pelo tédio, pelo desinteresse, é mais expressivo entre os poderosos que buscam realização através de fugas psicológicas lamentáveis. Em razão de lhe ser muito fácil conseguir tudo quanto lhe apraz, a pouco e pouco descobrem a perda do sentido existencial, porque o fixaram como sendo efeito da posse. Obviamente que estamos falando aqui no sentido material, do ego, as coisas que poderemos sonhar em conquistar aqui. Mas o que vamos tratar a partir de agora, na voz do nosso querido Ademir, é o sonho real do espírito imortal. E mais uma vez honrado, nós vamos ouvi-lo. Meus irmãos, para nós é motivo de alegria, sempre que temos oportunidade de retornar nessa casa. E hoje, abordando esse tema que nosso irmão Vani mencionou, naturalmente buscamos amparo junto aos benfeitores, rogando ao Cristo que nos abençoe, a fim de que a nossa conversa desta noite possa trazer algum resultado bom para todos nós. Um pensador norte-americano, King Jr., tem a oportunidade de dizer que uma única pessoa no mundo pode nos fazer imensamente infeliz. E apenas, diz ele, uma única pessoa no mundo pode nos fazer imensamente feliz. E propõe que nós, sempre que acordemos, olhemos para essa pessoa olho no olho, enquanto estamos escovando o dente diante do espelho, nos barbeando, a fim de que nós possamos conhecê-la muito bem. Afirma ele que somos nós, esta pessoa que pode fazer-nos feliz, fazer-nos infeliz, pois que ninguém mais pode nos beneficiar ou nos prejudicar. E isto é uma segurança, graças a esse programa, quando Deus criou-nos, estabeleceu em nossa condição de bem-estar ou mal-estar, que jamais pudesse qualquer coisa alcançar-nos sem que nós aceitássemos. Por esta razão, quando alguém nos faz o mal, só vai nos fazer mal se nós deixarmos. Quando alguém nos faz o bem, isso só vai nos fazer bem se também nós aceitarmos. É por isso que Jesus não instituiu nos seus ensinamentos uma condição de para nós sermos felizes, o que os outros fizessem para nós, mas sim o que nós fazemos aos outros. Pois isto é semear, é proporcionar a felicidade, e considerando, como afirma o Espírito Emmanuel, que felicidade é retorno, estamos nós sempre recebendo de acordo com aquilo que nós estamos dando. Um espírito em nossa instituição, oportunamente, numa mensagem psicografada através de uma médium de nossa instituição, nossa irmã Nilva, fala de nós, de que as coisas nos fazem mal ou nos fazem bem, se nós dermos importância. Tudo depende da gente. Não depende do que os outros fazem, digam ou deixem de fazer para a gente. Depende do que nós damos importância. Se a pessoa nos ofende, nos maltrata, mas nós não demos importância ao que ele faz ou ao que ele diz, isso não existe para nós.
Se eu der importância, aquilo vira um tormento para mim. Então não é o que ele faz para mim que me faz mal, mas é o fato de eu dar importância, de eu considerar aquilo que ele está fazendo ou falando. E quando nos faz o bem, ocorre a mesma coisa. Nós vamos iniciar a exposição, como foi o nosso irmão Vanim mencionou acerca dos sonhos, apavorando, Vanim, já tocando o terror de cara, né? Pois que um espírito, no livro Libertação, de psicografia de Chico Xavier, o autor é o espírito André Luiz, pseudônimo, vai afirmar algo que é assustador. Aí nós vamos entender por que, de forma intuitiva, sempre desde criança, ao menos no meu caso, de origem de família católica, minha mamãe, papai, nunca permitiu que nós dormíssemos sem antes fazer uma prece. Mas eu vou fazer uma prece, eu vou ficar ali em segurança, com a casa fechada. Por que a preocupação de nós orarmos para dormir? E nós vamos entender isso tudo. Afirma esse benfeitor: a determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato no plano espiritual. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Fala então o espírito Calderaro nesse livro Libertação, de psicografia do espírito André Luiz, pois que era outro espírito que falava com ele, que 3/4 partes da população em cada hemisfério, no período noturno, saímos do corpo. Ele chama do período esse fato que está acontecendo é de nós estarmos em semilibertos. Quando nós desencarnamos, estamos libertos. Semiliberto é estar quase morto, né? Pois que quando nós saímos do corpo e já não retornamos mais, ocorre então a desencarnação, a desvinculação com o corpo físico, rompendo-se aquele cordão que na imagem está ligado simbolicamente, e ocorre então a vida nossa no mundo espiritual. Então, mas o que nós brincamos aqui de apavorado logo de início, pois que a grande maioria, quando sai do corpo físico, quando dorme, não busca boas coisas no mundo espiritual. Ele vai dizer que não é muito diferente do que na Terra, enquanto nós aqui estamos. Só que no mundo espiritual tudo é mais intenso. O bem é mais intenso e o mal, os vícios também são mais intensos, porque lá nós não precisamos ocultar, não precisamos mostrar, esconder a nossa realidade, quem de fato somos, pois que somos conhecidos por todos. Na Terra nós já procuramos esconder muitas vezes nossas mazelas, nossos defeitos de caráter, a fim de lutar para superar-nos. Todos que viemos para a Terra reencarnamos para superar certos defeitos, certos hábitos, maus hábitos. Então, estamos buscando um ideal de ser aqui na Terra. Ao retornar para o mundo espiritual, nós nos expomos de fato como somos na totalidade. Se for observar hoje as pessoas podendo sair na noite, quantos que vão sair bem intencionados de casa para vir a um lugar como este, por exemplo? A grande maioria vão mesmo aos bares, às festas, aos carnavais. E aí nós vamos dar conta de que esse espírito tem razão. Quando nós saímos do corpo físico, lamentavelmente, nesses lugares, arquitetam-se, programam-se obsessões, planejam-se crimes, que muitas vezes é posto em prática na Terra, quando nós voltamos ao corpo físico. É claro que, como nós vamos observar
em algumas transparências, muitas coisas boas, extraordinárias também acontecem em desdobramento. Enquanto dormimos, quantas pessoas que dormem doentes e acordam saudáveis. Quando vão dormir estão com febre, não estão bem. E os médicos sabem quanto uma noite faz bem para a saúde. Eles não sabem o que acontece naquele período da noite. Porque os espíritos continuam trabalhando nas curas. Divaldo Franco narra uma experiência pessoal dele, em que ele estava numa situação muito dolorosa de fragilidade orgânica e em desdobramento, só que no caso ele estava consciente, lembrando, ele, como que o espírito vem e ele, a semelhança de uma transfusão de sangue, ele injeta novas energias e ele acorda saudável. Quantos de nós, experiências possivelmente pessoais, eu mesmo as tenho, de não estarmos bem e ao voltar, ao acordar, lembrando ou não lembrando o que aconteceu, mas cirurgias, tratamentos, aplicações as mais variadas ocorrem. E quando nós acordamos bem, é porque houve alguma coisa boa. Quando nós acordamos com a sensação de cansaço, como alguém que literalmente levou uma surra à noite, uma noite mal dormida, é porque alguma coisa que ali não foi bem aproveitada. Vejamos então, aqui Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer: eu vos declaro, irmãos, pela glória que vos tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Ele não estava querendo dizer ali que cada dia que passa estava ele ficando mais velho e ia morrer, pois que essa palavra morrer para eles não tem significado. Jesus, quando fala da sua morte aos apóstolos, ele diz: vou para meu Pai. Ele não diz eu vou morrer, não, eu vou em outro lugar agora. E ele estranha, pois que alguns dos apóstolos ficaram aborrecidos, ficaram tristes. Ele diz: porque eu digo que eu vou para meu Pai, vós entristecei-vos. Como quem diz: porque eu vou sair dessa condição de miséria e vou agora viver na fartura e insegurança, vocês ficam tristes porque eu vou me dar bem. E aí nós vamos dar conta que dormir, sair do corpo físico é morrer um pouco. Sempre que nós saímos do corpo físico, então toda noite nós, quem tem medo da morte já sabe, é só não dormir mais, gente. Fica acordado, atento, né? E não há problema nenhum. Mas é óbvio que é uma das razões pelas quais nós intuitivamente, todas as religiões, até onde eu as conheço ao menos, recomendam a oração. Antes de dormir, orar. Mas não sabemos com quem nós vamos nos encontrar nesse período. E nós vamos ver daí no caso dos sonhos, a fim de estudos, de forma didática, podemos dividi-lo em 3 partes. Que é claro que quando nós estamos na Terra, também imaginamos, criamos as nossas fantasias, são os sonhos da criação mental ou os sonhos freudianos. Mas existem os sonhos de contato com espíritos, de estarmos e encontrarmos com eles, encarnados e desencarnados. Pois que eu, dormindo, saio do corpo, o vizinho, o amigo, ou outras pessoas, também tem a mesma prática e nos encontramos no mundo espiritual. Por essa razão, sonhar que estamos junto com pessoas que ainda estão no corpo físico é perfeitamente normal. Mas também sonhamos com pessoas que nós não conhecemos na consciência atual, como encarnados, mas às vezes são amigos conhecidos do mundo espiritual, velhos conhecidos, às vezes parentes, que da fisionomia não nos diz nada, mas sentimos a confiança, sentimos a segurança, o amparo desses amigos. Então, como Paulo vai afirmar, dormir é morrer um pouco. E Jesus chama a atenção dos apóstolos, quando observa eles entristecidos, porque ele diz: eu vou para meu Pai, e vós entristecei-vos. Qual é a lógica? Já imaginou nós chegar no dia, um dia em que eu dizer aos meus amigos, aos familiares: fulano, amanhã eu vou para o mundo espiritual. No popular, vou morrer amanhã. E as pessoas me parabenizarem: poxa, meus parabéns, que inveja. Sim, porque se eu sou um espírito do bem, esforçado, é óbvio que vou para um lugar muito melhor do que este. É óbvio que eu vou me encontrar com espíritos
E eu estou aqui colocando agora hipoteticamente, né, Vani? Não vamos dizer não admire, não. Nós estamos aqui na Terra lutando para superar nossas próprias mazelas. Mas, curiosamente, as pessoas nos velórios justificam: fulano foi para Deus, está com Deus, e ao mesmo tempo desesperam-se. Ora, acredita que foi com Deus ou não? E se o senhor está com Deus, é motivo de alegria, não é de desespero. Então vai chegar o momento em que nós vamos ver essa vida no além, assim como Jesus havia, assim como os benfeitores demonstram-nos, que é um processo perfeitamente natural. Então, Paulo, quando fala que todos os dias ele declara, né, que em todos os dias ele morre, é porque todos os dias ele sai do corpo físico, todos os dias ele deixa o corpo na terra e no mundo espiritual continua trabalhando para Jesus, continua fazendo o bem. Não ocorre não deixa de viver, não para, esse tempo continua sendo de atividade no mundo espiritual. Aqui nós encontramos André Luiz dizendo que dia e noite no tempo simboliza existência e morte na vida. Dia e noite no tempo, né, simboliza a existência, morte e vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Então, quando nós na Terra aprontamos, a desencarnação nossa não será um momento feliz. Ao chegar no mundo espiritual, estaremos nós envolvidos com 1001 coisas. E é claro, não há noite proveitosa sem dia correto. É do livro Mundo Maior, André Luiz. Obra extraordinária. Aliás, toda a série André Luiz. Nós citamos antes do livro Libertação. Esse é o livro do Mundo Maior. Livros que tratam dos problemas da mente. Então, nós, ao dormirmos, qual é o segredo de uma boa noite de sono? Qual é o melhor travesseiro? Ainda muito jovem, eu lembro que diz que o melhor travesseiro é a consciência tranquila. E tem razão. Quando nós estamos de bem, é óbvio que nós teremos uma boa noite de sono. E aqui nós encontramos uma pergunta: por que não nos lembramos sempre dos nossos sonhos? É do Livro dos Espíritos, questão 403. No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. O espírito não sossega nunca, está sempre ativo, sempre acordado. Ele não tem a necessidade de dormir, a não ser os espíritos ainda em estado bastante primitivo. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não recebeu pelos órgãos do corpo. Aí nós vamos entender porque ocorre muitas vezes, de forma muito comum, sonhos. Nós sonhamos com coisas maravilhosas ou com coisas não tão maravilhosas e acordamos no meio da noite e lembramos nitidamente daquele sonho e ficamos admirados, que coisa interessante. E quando acordamos pela manhã, lembramos que sonhamos, mas já não lembramos o quê. Eu sei que eu sonhei, mas fugiu da mente, porque os registros não passaram pelos órgãos do corpo, apenas pelos órgãos espirituais. E aí, é claro, se nós submetemos uma regressão da memória, voltar no momento, é claro que vamos lembrar, porque os registros estão no perispírito, na memória perispiritual. E aí Allan Kardec vai nos explicar o que significa, no que nós chamamos de sono, só há o repouso do corpo. E eu sempre me questionei, por que a necessidade de nós dormirmos? Porque as pessoas sempre dizem, não, a gente dorme para repousar, a gente dorme para descansar. Fulano está cansado, vai dormir para descansar. Mas se o objetivo de dormir é apenas nós descansarmos, por que eu não posso descansar sem dormir? Veja que não é uma coisa simples, parece uma pergunta de criança infantil, mas não é tão simples. Eu podia perfeitamente me esticar numa poltrona de forma bem confortável e, acordado, com a consciência desperta, descansar. Mas é impossível eu descansar. Eu tenho que sair do corpo. É como se eu estivesse carregando um fardo pesado
E eu tenho que soltar o fardo, ou me libertar desse fardo, a fim de eu poder descansar. Então o corpo nosso vai se reorganizar, que é o processo, naturalmente, da digestão, da circulação sanguínea, está se reorganizando. E nós estamos descansando do corpo. Então nós estamos carregando o fardo, saímos do corpo, libertamos-nos, reabastecemos de novas energias no convívio com bons espíritos, no mundo espiritual. Por esta razão acordamos revitalizados. Aos ditados populares, a noite é boa conselheira. Como a noite é boa conselheira? Se a gente aprende que do nada, nada se tira. Então é óbvio que quando eu durmo e acordo com ideias, ou pela manhã, ou no decorrer do dia, surgem ideias, é porque saiu de algum lugar. De algum lugar elas saíram. Então, quando nós estamos falando aqui do sono, meus irmãos, nós estamos falando da nossa desencarnação. Estamos falando da vida no mundo espiritual. Quanta coisa interessante nós vamos encontrar ao refletir a questão do sono. Vamos entender a questão da reencarnação, da desencarnação, refletindo acerca desse hábito comum, dessa necessidade comum a todos nós, de periodicamente dormir, sair do corpo. E aí nós vamos nos dar conta de uma coisa muito interessante também, que nem sempre nós nos percebemos, que Deus, na sua bondade infinita, nunca nos separa de ninguém. Quando nós reencarnamos, nós não estamos separados por décadas dos nossos amados que ficaram no mundo espiritual. Não, eu reencarno, estou no corpo físico, à noite nós vemos novamente, nos encontramos. Quando alguém desencarna de nossos familiares, a sua ausência física nós registramos enquanto estamos do corpo. Quando dormimos, nós as revemos no mundo espiritual, às vezes no mesmo dia, na mesma noite, mostrando que não existe separação jamais entre os seres que se amam. E aí nós vamos também entender como que se dá os casamentos, por exemplo. As pessoas se organizam no mundo espiritual antes de reencarnar. Os casamentos normalmente são arranjados, são negociados, só que pelos espíritos, e às vezes sempre com o nosso consentimento, e às vezes eles nos convencem, Ademir convém que você vá para a terra e case com fulana, pois é necessário que vocês se reconciliem, que vocês se ajustem, é necessário que vocês constituam família junto, aprendendo a amar. Então são casamentos arranjados por Deus em última instância, mas são formas interessantes de nós entendermos, e muitas vezes um nasce num estado, outro nasce no outro estado, ou um nasce num país e outro nasce no outro país. Como é que nós vamos nos encontrar para consolidar esse compromisso depois? Ocorre que as separações são sempre só aparentes, pois que todas as noites, ao sair do corpo físico, desde que haja interesse, nós estamos juntos, encontramos-nos. E aí muitas vezes, de caso pensado, a gente diz: fulana, amanhã nós vamos nos encontrar, você vai a tal cidade, que eu vou estar lá também naquela hora, e quando você bater o olho em mim, o coração vai avisar. E isso acontece. E aí, mas como se o fulano, como que pode ir num planeta tão grande nós encontrarmos-nos? Porque a gente não se separa nunca. Estamos sempre próximos quando há um sentimento, quando existe amor, quando existe um interesse real, a fim de que as uniões se estabeleçam. Muito interessante refletir, para a gente entender como é que funciona o mecanismo de Deus. Como é que nós somos ajudados, amparados, como é que Deus tem acesso e nos protege a todos. Porque Ele está sempre muito próximo através de vários mecanismos. E aqui nós temos outra questão. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente realizando atos em que não pensam de maneira alguma, não é um efeito da imaginação? E Allan Kardec vai responder na sua pergunta 406 do Livro dos Espíritos. Atos que não pensam de maneira alguma? Que sabes tu? Seu espírito pode visitar o teu, assim como o teu pode visitá-lo, e nem sempre sabes em que ele pensa. Aliás, frequentemente atribuís às pessoas que conheceis, e segundo o vosso desejo, o que se passou, o que se passa em outras existências. Então, nós muitas vezes observamos pessoas a quem nós conhecemos fazendo coisas horríveis,
participando de cenas degradantes no mundo espiritual e fala, não, isso deve ser uma coisa da minha cabeça. Nós não conhecemos as pessoas. As pessoas, elas são o que elas pensam, não são o que elas aparentam. Nós somos o que pensamos. E pensando nisso, nessa questão desta liberdade que todos nós temos de ser o que somos, e isso naturalmente há um interesse, há algo. Outro dia, conversando com uma senhora que veio relatar problemas e conflitos e dificuldades, enfim, aquelas pessoas que muitas vezes querem os prazeres do mundo, mas ao mesmo tempo querem os favores do céu. E Jesus já disse que nós não tínhamos como servir a dois senhores. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou com Deus. Eu não posso querer os aplausos do mundo, os favores, os prazeres do mundo e ao mesmo tempo as benesses das esferas superiores. Então, há que nós ter essa mudança. Porque enquanto nós não quisermos, nós podemos na terra ser um santo, ser uma pessoa íntegra, mas quando eu saio do corpo, eu vou para a gandaia. Literalmente. Porque o prazer não tem nada a ver com o corpo. O prazer, assim como a dor, assim como tudo, está no espírito. Aliás, o espírito é tudo, afirma-nos Allan Kardec, quando ele é questionado o que é o espírito. É a essência. O corpo, quando nós vemos o corpo esticado num caixão já regelado, não esboça nenhuma reação, não tem sentimento, não tem dor, não tem prazer, não tem nada. É apenas um pedaço de carne já em princípio de decomposição. Quem sente é o espírito. Então nós, estando fora do corpo físico, e por essa razão é que nós precisamos explicar aos nossos filhos e nós racionalizar ou raciocinar tudo, para que a gente se convença da necessidade de nós mudarmos, pois nós não vamos ser felizes esperando o acaso. É necessário essa mudança de postura, explicar por quê. Porque se os jovens não são convencidos por que mudar, na nossa frente ele poderá ser uma pessoa extraordinária nas nossas costas, tanto na terra e muito mais quando sair do corpo físico, vai sim usar drogas, se prostituir no mundo espiritual, porque também existe, e ir aos montes. Não penso que isso é coisa do corpo. A carne é fraca, nada tem a ver com a carne. Os prazeres da carne não tem nada. Quando falo dos prazeres da carne, falo das coisas materiais, mas não está na carne. Então, muitas vezes nós não conhecemos, e por esta razão, lembrando Allan Kardec novamente, que vai dizer que nós somos o que pensamos, tratamos de educar o pensamento. Quando nós olhamos para alguém e maliciamos, temos uma segunda intenção, vamos nos conhecendo, vamos sabendo quem eu sou. Às vezes eu não faço a coisa errada porque todo mundo é feio, todo mundo está me vendo, mas e quando eu dormir, né? A gente tem algumas vezes, outra questão, a gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência ideias que parecem muito boas e que, malgrado esforços que se fazem para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provêm essas ideias? Parece que nós já comentamos, mas apenas a título de registro, né? 410 do Livro dos Espíritos. Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que nos dão outros espíritos. É claro que nesse capítulo nós vamos encontrar cenas muito boas, ideias muito boas, mas também cenas apavorantes. Estou com insônia, não consigo dormir. Interessante. A melhor coisa do mundo é dormir, é um sono, né? Refazente. Porque nós vamos nos reabastecer, encontrar com amigos, matar a saudade, e por isso a gente volta para o corpo de manhã mais animado. A gente estava desesperado, a vida não tinha sentido nenhum, de repente ele dorme e acorda reanimado. Porque alguma coisa aconteceu. Não foram as células do corpo que revitalizaram-se, por isso ele ficou feliz. Não, porque as células é uma máquina a serviço do espírito tão somente. Então, ocorreu alguma coisa no período noturno. E é claro que, quando nós nos referimos às pessoas que não conseguem dormir, existe uma razão para isso. Existe sim. A casa da pessoa que dorme e quer voltar para o corpo, acorda, tem os chamados pesadelos, que não são criações da nossa mente. Imagina o sujeito vai dormir e fica criando fantasma, de onde é que
É coisa de psicopata? Não, são situações que ocorrem, sim. Todos nós temos muitos inimigos. E aí as cenas muito clássicas da gente querer acordar, porque o corpo é o refúgio, o corpo é a segurança quando nós, no mundo espiritual, nos vemos em aflição. A reencarnação é uma bênção, porque o corpo nos protege do assédio, do domínio de certos espíritos. E há aqueles casos em que a gente quer acordar, luta para acordar, se debate tentando acordar, e não consegue, uma agonia tremenda, que se pedir para levantar a mão aqui, mais da metade vai levantar a mão. Já aconteceu comigo também, já levantava a mão também, em função dessas experiências que a gente registra enquanto nós estamos dormindo. E aí nós ficamos com medo de dormir ou não dormimos em função do que pode acontecer. Mas é necessário que nós nos demos conta de que todos nós temos o amparo espiritual, sim. Não há necessidade de ter medo, há necessidade de nós seguir as recomendações de Jesus. Oração, vigilância, constantemente. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Perfeitamente natural, né? Frequentemente ele a pressente, algumas vezes tem plena consciência, e é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. O Vaninho vai dormir, aí chega lá a avó dele que está no mundo espiritual, ou um familiar querido, Vaninho, que bom revê-lo. Vaninho, amanhã você vai voltar para cá. Até prepare, pague lá as tuas contas na terra. Aí o Vaninho acorda, vai pagar todas as dívidas dele e tal, né? Porque vai se despedindo, né? E é perfeitamente normal. E a pessoa tem a sensação, a intuição de que de fato, porque alguém no mundo espiritual, eles sabem, os benfeitores sabem perfeitamente o momento nosso de retornar para o mundo espiritual. Então, esse pressentimento, e o pressentimento de forma geral, eu tenho um pressentimento, são informações privilegiadas, ou não muito, que nós obtemos no mundo espiritual. Um benfeitor diz, admira, amanhã vai acontecer tal coisa, um acidente, você cuida, e eu acordo com o pressentimento, parece que vai acontecer alguma coisa hoje. Eu não sei porque os registros não vêm para os órgãos físicos, então a gente tem esse pressentimento. Mas é informações que nós adquirimos, pois que eu não posso ter uma ideia ou saber que uma coisa que vai acontecer, sendo que não há nenhum vestígio da possibilidade disso acontecer ainda, um acidente que é sempre de improviso, sem que essa informação não tenha vindo de algum lugar, né? E aqui nós temos do livro Ação e Reação, André Luiz, dando-nos umas orientações. Na emancipação da alma durante o sono, quando assistida pela espiritualidade superior, as melhoras adquiridas pela organização perispirítica são apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes, consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Aqui a palavra perispírito, né? Pode, às vezes, alguns, ainda que não se aprofundaram nos estudos da doutrina espírita, ser nova. Mas o corpo espiritual, aqui, perispíritica, né? Está se referindo aqui ao perispírito, que é o corpo espiritual que todos nós temos. Então nós somos um espírito. Quando morrer, nós continuaremos a ser um espírito, porém, quando nós nos fizermos visível a qualquer pessoa, nós estaremos vendo o perispírito, pois que o espírito é a soma de muitas experiências, que consequentemente de muitos corpos que nós vestimos na nossa eternidade, se podemos expressar assim. Então, já vivemos em muitos corpos, consequentemente em muitos perispíritos diferentes um do outro, mas o espírito continua sendo sempre o mesmo, né? Então, as aplicações, as cirurgias fluídicas, o tratamento espiritual é feita sempre no corpo espiritual, portanto, no perispírito, né? Quando a gente vê um fantasma, é a mesma coisa, é o corpo espiritual, né? E os médicos, então, eles sabem da importância
de nós estarmos dormindo e sair do corpo, porque nós somos muito espíritos muito imperfeitos, e nós presente no corpo causamos problema. É como o sujeito que não é muito dado à cooperação, e a esposa quer limpar a casa, ele manda ele dar uma volta. Fulano, vai passear, vai dar uma volta, né? É claro que não é o meu caso, porque eu já disse aqui e reafirmo que coopero muito nessas tarefas, né, Vanim? Às vezes a gente está lá sentado no sofá, assistindo televisão, a mulher está varrendo a casa e a gente coopera. A gente levanta os pés para ela poder varrer. A gente não deixa de dar a nossa parte e contribuição, sempre. Mas o sujeito que é desorganizado só incomoda, ela manda, sai de casa, vai passear, dá uma volta. Assim os médicos entendem que se o sujeito não está no corpo, porque emocionalmente e psicologicamente ele está abalado, em vez de cooperar para a organização das células, que são nessa quantidade expressiva, 60 trilhões, o médico, às vezes de caso pensado, induz o sujeito ao sono, coloca ele em coma induzido para que ele saia. Falou, não sai daqui, sai do corpo, você está atrapalhando. Então ele se afasta do corpo e aí então a máquina trabalha sem a interferência psíquica do sujeito, que é agitado, nervoso, ia apenas incomodar. Então os médicos sabem da importância da ausência do espírito no corpo para a cura. Mesmo os médicos que não acreditam em espíritos, eles observam os efeitos e vê que alguma coisa está acontecendo, né? E aqui nós vamos ver do livro Libertação. Quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas, muito interessante isso, gente. Já aconteceu comigo também, estou sempre me vendo aqui nas lições, né? Quando esse ou aquele irmão revela disposição mais avançada para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras que lhe desintegram convicções e propósitos, nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Então, quando nós estamos na festa, está tudo bem, estamos dormindo bem, ninguém está nos apoquentando, ninguém está nos perturbando. Aí vem, por exemplo, o espírito, começa a estudar, agora eu quero mudar, Aí começa a atrapalhar o sono. É perfeitamente compreensível. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque enquanto nós somos parte da quadrilha, ninguém vai nos incomodar. Quando eu quero agora me libertar, sair, mudar, aí começa a pressão. Então é interessante nós observar esses casos, pois que essa libertação, a felicidade é construção pessoal. Temos que lutar, é uma zona nebulosa de perturbação que logo vai passar. E quanto mais nós estamos convencidos ou convenientemente interessados em mudar, mais rapidamente os espíritos deixam de acreditar em nossa fraqueza. Não, o Ademir está quase caindo, ele não está muito convicto. Então vamos estudar. Ou é ou não é. Vamos saber o certo, a fim de que a gente se mantenha firme e mude de fato de postura, né? Então, nós vamos ver o sujeito que está na festa, está no oba-oba, aí ele resolve mudar, aí então ele começa a ter certos problemas. Perfeitamente compreensível. Aqui nós vamos ter alguns recursos para que a gente possa ter uma noite boa de sono, né? Não vamos deixar vocês sair daqui sem que tenha alguma dica para nos dar segurança. A prece é fundamental, contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado. Já foi falado isso, vamos frisar aqui em algumas dicas, né? Então, não basta eu durante o dia ter uma vida irresponsável, um dia irresponsável com minhas obrigações, com meus afazeres, e à noite no trânsito eu me revoltei, ofendi, xinguei, enganei, e agora à noite então eu faço uma cara de santo, né? E de bonzinho. Como temos na Toledo, tem alguns, Vaninho. Você já ouviu falar em espírita
de incorporação. Não é médium de incorporação, é espírito. O sujeito, lá fora, algum tempo atrás, um senhor espírita dizia assim para mim, que é muito difícil a gente ser espírita no mundo dos negócios, né? Que, como é que eu vou ser espírita no mundo dos negócios? Eu vou morrer, vou ficar pobre, né? Quer dizer, ele quis dizer em outra forma, né? A gente tem que roubar, né? Não pode ser honesto, né? Isso que ele quis dizer em outras formas. Então a gente vê as pessoas que lá fora são o que são, aprontam, e aí quando chegam na porta do centro espírita, incorporam o espírita. Aí então ele é o espírita de incorporação, que ele incorpora e faz aquela cara mansa, boazinha. E assim muitas vezes nós somos com Deus. Na hora de dormir, a gente vai, socorro, me proteja, meu Senhor. Não é tão simples assim. É necessário que a gente faça serviço completo. Com a abstenção da irritabilidade, né? Então a prece tem que ter a abstenção da irritabilidade no dia bem aproveitado, né? Nesse dia bem aproveitado, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos. Todos esses são dicas para nós termos uma boa noite de sono. Bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho. E, sobretudo, quem vai nos dar essas dicas é o Espírito André Luiz ainda. Com a calma que não chegue à ociosidade. Veja as dicas para ter. Nós temos que ter a calma, mas diferenciar a calma da ociosidade. Com a diligência que não atinja demasiada preocupação. Então, se ter o cuidado, mas quando a preocupação nos perturba, já são os excessos. Com a bondade que não se torne exagero afetivo, né? Porque senão o exagero afetivo é um processo de obsessão, é uma perturbação que nós estamos infligindo ao ser amado muitas vezes. E com a retidão que não seja aspereza contundente. A dica é do livro Mundo Maior, do Espírito André Luiz. Então, vamos sim buscar a oração, mas não é nós termos uma vida no dia a dia sem o devido cuidado, e chega um momento, e buscamos através da oração. É necessário que a gente tenha o cuidado de forma total. E aí nós buscamos, com Maria Dolores, para encerrar esse momento de reflexão dos sonhos, vai dizer: se o desânimo procura mergulhar-te na amargura, não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Na mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e além. Tudo é esperança e beleza em torno da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, soma envolvente o dia, e a treva se faz esplendor. Do inverno que dilacera, vem o sol da primavera, e o espinho revela a flor. Da serra empedrada e feia, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. E do além, tranquila ovelha, coragem repete a estrela sorrindo no azul do céu. Assim também, cada hora trabalha, porfia e chora, guardando fé clara e sã. Padece, mas busca a frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã. E é bom que esse dia, quando volta amanhã, nós trazemos na consciência de que a noite foi bem proveitosa. Que Deus possa abençoar a todos nós. Dê-nos a palavra ao nosso irmão Vanim.